Amém, Jesus, amém. Deus continue nos abençoando. Vamos se pôr de pé, irmãos, por favor, mais uma vez. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, o verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como a de trombeta. Amém. Querido Jesus, Pai Celestial, em cuja presença mais uma vez nós suplicamos e pedimos ao Senhor que nos dê um dia gostoso, fresco, com refrigério do Espírito nas nossas vidas. Senhor, aqui está esse pedido de oração da irmã Neuci, juntamente com a irmã Rebeca. Senhor, ela está pedindo que o Senhor o abençoe o retorno de sua viagem para casa. Senhor, guarda-os, os protegem, assim como o Senhor fez ao trazer. Que o Senhor possa o levá-la em paz. Entregamos em tuas mãos, é no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Agora, é isto que nós já temos falado, e continuaremos falando, aprendendo isto. E eu gosto dessa escritura. Para mim ela é muito familiar. Falando intimamente, eu não tenho nenhuma pergunta quanto a isto daqui, nenhuma interrogação. A única coisa que eu posso fazer é simplesmente desejar ser melhor e se identificar de uma forma mais profunda nisto que está escrito e registrado para nós. Nós vamos observar aqui que João, para isso acontecer com ele, senão não aconteceria, mas ele tinha que estar no Espírito de Deus, não no seu espírito, é no Espírito de Deus. Isto, o Mombrana chega a falar e chama isso a totalidade da vida cristã. E ele disse, se vem alguma coisa para João, ele deveria vir no Espírito de Deus, porque ele estava no Espírito de Deus. As visões que João teve foi dada por Deus, porque ele estava no Espírito de Deus. Essa palavra tão bela e tão linda e profunda, a totalidade da vida cristã. Por quê? Isso inclui um verdadeiro novo nascimento, que vem dessa árvore biológica espiritualmente direto, que é Cristo. Você entendeu? Água, sangue e vida. Isso toma a vida de um cristão. Porque aqui João, ele representa a noiva. Ele é um tipo do eleito. Você não tem que saifar disto e tentar justificar e dizer assim, bem, João era João e eu sou eu. Sim, é verdade. Mas o Espírito Santo que vivia na vida de João é o mesmo que vive na minha vida. É o mesmo que vive na sua vida. Não importa o tanto de Espírito Santo que você possui.
Se pode possuir uma sombra da sombra da sombra do Espírito Santo, você já tem um poder suficiente para criar um novo céu, uma nova terra, e colocar tudo em órbita. Isto é a verdade. É um poder vivificador. É um poder invencível, imbatível, para nos levar a viver como cristãos, irmãos. Paulo, ele disse: eu ando no Espírito, eu oro no Espírito e canto no Espírito de Deus. E ele disse: aquele que anda no Espírito, ele não cumpre a concupiscência da carne. Porque a carne, ela opera contra o Espírito, para não deixar o Espírito fazer aquilo que é espiritual. E o Espírito opera contra a carne, para não deixar a carne fazer aquilo que é carnal. Eu não sei, eu creio assim, que um verdadeiro filho, um verdadeiro atributo de Deus, ele sacrifica os seus direitos humanos, o seu direito próprio, coisas que você teria direito como ser humano de ter ou de fazer, você sacrifica, para não sacrificar os de Deus. Aleluia, não é mesmo? Isso é gostoso, irmãos. Isso é amável. Deus tem prazer nisto, em obedecer, não é mesmo? Agora, eu estava pensando, todos nós, com essa escritura nas nossas vidas, temos um direito de ser um exemplo de Cristo, para o mundo, para as pessoas. Se nós somos cristãos, então nós devemos reconhecer o nosso posicionamento como verdadeiros cristãos, e não como manufaturados, e não como falsos, ou como aquele que simplesmente está tentando ser, porque não funciona. Um verdadeiro cristão, uma vez que você foi levantado da sepultura e colocado aqui em cima, e te posicionado neste lugar, você foi colocado com os dois pés. Aleluia. E você entrou neste caminho com as duas mãos. A porta abriu para você, automaticamente. E uma voz lhe convidou: entra. Aleluia. Entrem. Não fiquem aí fora. Entrem. E você ouviu a voz, o chamado dela, e você obedeceu. Veja. Paulo, falando na sua primeira carta, né? Creio que é. Aos Coríntios, capítulo 2, o verso 6, Paulo, ele não perdia tempo com incrédulos. Por isso ele diz: falamos a palavra de Deus entre os perfeitos. Não as palavras deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, porque se aniquilam.
Mas as palavras de Deus ocultam em mistério. Isso não é dado para porco e nem para cães, é dado para filhos. E quem encarrega de fazer com que isso desce aí, não é eu e nem você. Eu simplesmente entrego um sermão de Deus, mas quem faz com que isso desce no seu coração é o Espírito Santo. Ele conhece o que é seu. Aquele que é seu tem esse selo nele. Aleluia. É verdade. 2 Timóteo 2, Paulo fala isso. O Espírito Santo toma essa palavra. Nós estamos aqui, irmãos, num acampamento misto. Aqui tem é um grupo, o profeta disse, não existe um grupo de crentes que está reunidos que não há 3 classes de pessoas nela. Há 3 classes. Há o incrédulo, e ao manufaturado, e ao verdadeiro. E você conhece. E Deus não se ocupa com o incrédulo, Deus se ocupa com o crente. O crente de sua palavra. Aquele que é uma parte dele, e ele é uma parte sua. Papai Deus, como um bom pai, ele tem esse direito e essa liberdade de prodigalizar a necessidade do seu lar, de sua casa, de nos alimentar com a farinha de trigo pura, uma farinha perfeita. Aleluia. E esse filho cresce robusto. Ele tem as proteínas, ele tem o cálcio, ele tem as vitaminas, e você vê crescendo em obediência à palavra, em toda a sua maneira de viver. Vejam. E você vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando do mundo. E vai penetrando, e penetrando, e penetrando nas profundezas do amor divino. Mergulhando. Aquela fé, que é o fundamento, é uma base que Deus colocou em você. Deus mesmo vai acrescentando a virtude na sua vida. Não é você que acrescenta. A estatura completa de um varão perfeito, ninguém tem condição de acrescentar na sua própria vida. Deus é que sabe a hora de acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade, o amor fraternal, que é esse Espírito Santo que nós possuamos em medidas pequenas, em nossas próprias vidas. Aleluia. Que eu disse agora há pouco, que é um poder suficiente para cada filho vencer. Não precisa muito dele para me ter minhas vitórias. O crente não empata com o diabo, o crente só vence. Paulo fala aos Efésios 1, verso 13. Em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O evangelho. Quem é o evangelho de boas novas? É Cristo. É esta palavra revelada, pregada e revelada e vivida em você. É este evangelho. O evangelho de boas novas. O evangelho da vossa salvação.
E tendo também nele crido, olha aqui, fostes selados com o Espírito Santo, qual é o penhor da vossa herança, para possessão e redenção de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, um crente nessa condição aí, ele não anda nesses espíritos nojentos imundos do mundo. Ele não copia nada, ele não tem nenhum desejo das mercadorias que Satanás coloca na sua prateleira. Não! Ele já tem o suficiente para poder se manter longe disto. É um filho de Deus, é uma filha de Deus. Vocês sabem, vou dizer para você, não precisaríamos que ninguém te ensine. Quando você é nascido de novo, tem esse Espírito Santo, ele te ensina. É o que disse na primeira carta de Pedro, capítulo 5. A unção que vós recebeste é verdade. E ela é verdadeira, e ela vos ensina todas as coisas, e não há necessidade que ninguém vos ensina, porque a unção que vós recebeste é verdadeira. Eu fico pensando, esse crente deveria ser maduro, e não olhando para essas coisas nojentas e imundas. Por isso que você tem tanta coisa na vida que não deveria ter. Você se torna muito fácil uma vítima, favorável ao seu inimigo, dando invasão aos prazeres da carne, os desejos da carne. Mas quando essa voz penetra ali dentro, é diferente. João estava no Espírito, você deve estar. Como ele disse, eu vou, porque senão não vou encerrar. Eu quero encerrar essa mensagem. Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Nós daremos início a outra mensagem. Mas ele disse assim: havia uma voz, que o chamou. Essa voz não é diferente da que te chamou e nem que a mim chamou. É a mesma, e se é a mesma, é o mesmo Espírito. Então eu tenho o mesmo direito que João tinha. Eu tenho o mesmo direito de andar como ele andou. Porque o mesmo Espírito que estava em João é o que está em mim, é o que está em você. Então você tem o direito de andar no Espírito de Deus 24 horas. Satanás não pode bloquear você. João não era especial. Ele era um homem comum como eu e como você. Ele não era um anjo, ele não era um arcanjo. Ele era um homem nascido de mulher. Que voz, diz o irmão Brana. Eu não posso afastar disto. Aquela voz daquele atrás dele. Então ele olhou ali embaixo e ele lhe mostrou todas as eras da igreja, porque ele estava na era da igreja. Os 7 castiçais de ouro. Então ele ouviu aquela voz depois que, cessaram as eras da igreja. Aquela voz deixou a terra e sumiu. Eu fico assim, eu gosto de ler entre linhas. Aquela voz deixou a terra e sumiu. Quando você ouve essa voz por revelação, você sai desse mundo. Você entra em Deus. Você usa das coisas do mundo como não abusasse. Para você não vale nada. Nada mesmo. Aleluia. Irmãos, que isso não seja simplesmente ouvintes de ouvidos na vossas, mas que seja um praticante. Quando ele chegou na glória, ele ouviu dizer: suba aqui, e eu vou lhe mostrar o que acontecerá aqui em adiante. Que coisa! Aquela voz, adiante o que acontecerá. Ele estava tão fora
só estava vendo o que ia suceder depois do arrebatamento. Você sabe que o João conheceu tudo, e um verdadeiro eleito sabe. Nós conhecemos o que passou, sabemos o que está no presente, e sabemos o que vai acontecer no futuro. A noiva sabe, o eleito sabe. É verdade. Ele disse, aquela voz, vamos, vejam, falar daquela voz nesta noite. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses capítulo 4, e apenas ouvir aqui que esta voz vai dizer. Todos nós sabemos o que ela vai dizer, sim. Antes de termos isto, não é? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Nós sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. É isso correto? Você olha lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A voz, aquela voz, era a voz de Cristo. É isso correto? É a voz de Cristo. E a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Hoje você pensa em tantas coisas naturais, e aí você vai e visita um irmão, visita aquela irmã, visita aquela pessoa, fica lá um dia, 2 dias na casa dele, parece que é um infarto. Eu fico pensando assim, parece que é um cansaço. Bem, eu não sei, eu tenho uma preocupação. Eu mesmo preocupo comigo mesmo a respeito dessas coisas. Eu penso que eu estou sendo um enfado para aquele irmão, ou para aquela irmã, se eu ficar ali muito tempo. Eu procuro desocupar logo. Agora, por que isso? É porque eu estou dentro de um corpo e confinado em um corpo do pecado. Você está nesse corpo. Vê? Isso é verdade. Mas, naquele dia, não. É isso que eu quero ver, quero mostrar. Naquele dia, nós temos um corpo físico e glorioso, semelhante ao corpo dele. Você vai ficar 1 ano, vamos dizer assim, 2 anos, 100 anos com aquele irmão, e parece que você ficou 1 segundo. De tão edificante que é a sua. Vejam. Então ele disse, a mesma voz que convocou João para subir, é a mesma voz que disse a João, suba. É a mesma voz que convocará a igreja um dia. Amém? Convocará a igreja, suba. Aleluia. Você crê que a noiva de Jesus Cristo, ela não passa pela grande tribulação? Mas antes da grande tribulação, ela será levantada. Todos os eleitos que estão sob o sangue de Jesus, eles são lavados e santificados e purificados pelo seu sangue. Eles não podem passar pelo julgamento. O nosso julgamento, irmão, está sendo aqui. Por isso que eu amo vir à igreja. É aqui que eu aprendo. É aqui que eu sou corrigido. É aqui que eu sou açoitado. Você entendeu? É aqui. Deus não passa por cima de sua palavra. Deus e a sua palavra são um e o mesmo. E Ele mesmo deu para nós apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Querendo o quê? A edificação do ministério para a igreja, para o corpo de Cristo. E é aqui onde Deus fala com cada um de nós e nos corrige. Ele não vai enviar um espírito lá para te corrigir.
um anjinho de 2 asas para te corrigir. Ele tem aqui o seu espírito através do seu ministério para fazer isto. Ai daquele que passa por cima disso e não respeita. Ele é condenado. Paulo fala aos Hebreus, capítulo 13, o verso 7. Ele disse: para podermos observar as palavras que o vosso pastor disse, e atentai para a vida deles, a maneira de viver. Um pastor, ele tem uma responsabilidade tão grande, irmãos. Ele deve ser um exemplo no meio do rebanho. Para que aquele rebanho também possa ter algo que ele também seja um exemplo entre os exemplos. Um homem sozonado, um homem maduro, chamado, separado por Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele não vai se comprometer com nada da palavra de Deus. De jeito nenhum. Ele anda no Espírito, ele fala no Espírito, ele canta no Espírito, ele age no Espírito, ele vive no Espírito. É essa voz que tirou você de lá. Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo, veja. Cristo, outra coisa. Cristo é a voz do arcanjo. Cristo. Então não é uma voz, ele é a voz. Ele é a voz. Cristo, tudo que foi Deus, derramou em Cristo. Tudo que é Cristo está derramando na sua igreja. E a sua igreja no reino restaurado. Não é mesmo? Essa voz está no corpo de Cristo. E essa voz e o corpo de Cristo são um e o mesmo. Isso é verdade. Vejam. Aquela voz da trombeta de Cristo convocou João para subir. A mesma voz convocou Lázaro. Sai, Lázaro, para fora. Você observou a sepultura de Lázaro? Ele falou em alta voz. Ele não disse, Lázaro, mas saia para fora. Lázaro, saia para fora. Isso chamou da morte. É a mesma voz que convocou a cada filho nessa era sair da sepultura religiosa, denominacional, de credos, de dogma, ser ressuscitados. Veja que quando nós fomos ressuscitados com Ele, como Lázaro saiu da sepultura, nós também saímos. Para quê? Para nos posicionar na palavra. E a palavra é que tira o mundo das nossas vidas. E ele respondeu, aqui estou. E ele surgiu dos mortos depois dele estar morto, o seu corpo apodrecido. E aquela mesma voz disse para João, suba aqui, e eu lhe mostrarei algumas coisas que estão se preparando para acontecer. E aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Pois a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo, a mesma que virou e o convocou para subir. Ele ouviu a voz como uma trombeta. E agora ele diz, suba aqui. E veja como será a ressurreição. Será um momento, num piscar de um olho. E aquela voz de som claro, ele convocarão a igreja, pois ele saiu dela. E aquela grande voz de convocação, Deus, ajude-me a ouvi-la naquele dia. Como eu sempre disse, eu sei como um mortal, Rodney,
Eu sei que há uma grande porta negra colocada diante de mim. É chamada morte. Todas as vezes que o meu coração bate, eu estou numa batida mais próximo daquela porta. Em alguns desses dias, eu terei que entrar ali. Mas eu não quero entrar como um covarde. Falando alto, gritando. Eu quero entrar ali, envolto no manto de sua justiça. E sabendo disto, pois eu conheço no poder de sua ressurreição, que um dia, quando ele chamar, eu sairei do meio dos mortos. E quando ele me convocar para aparecer no alto, quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarem, se estiver vivo, eu serei transformado em um momento, num piscar de olhos. Irei com o restante deles, subirei para encontrar o Senhor nos ares. Aquela trombeta de Deus soando, clara, alto. Isso será o mesmo na sua vinda. Veja, irmãos, isso está no corpo. Está no corpo, essa voz de arcanjo, essa voz de trombeta, já está no corpo de Cristo. Na noiva, nos eleitos, em seus atributos. Meu Deus, não há nenhum som incerto em relação a isto. Não havia nada incerto para João quando ele ouviu aquela voz dizer: suba aqui. E ele subiu, amém? Quando Lázaro, morto na sepultura, sua alma viajando por 4 dias, em alguma parte, eu não sei onde ele estava, e eu não acho que algum de nós saiba onde ele esteve. Isso não faz nenhuma diferença. Ele apenas fez uma convocação ao homem que tinha vermes em sua pele, comendo o seu corpo, fedendo na sepultura. Aquele claro som da trombeta disse: Lázaro, saia para fora. Ali um homem morto e podre se sacudiu e saiu da sepultura andando. Nada incerto em relação àquilo. Existe, irmão, nada incerto ali. É a mesma coisa esta noite, quando um claro som de voz diz: pecador, arrependa, eu te darei vida eterna. Aleluia. É essa voz que falou com cada um de nós, para se arrepender de nossos pecados, não é mesmo? E você ouviu, você aceitou, você creu nela, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e deu as costas e foi embora. Foi isso? Não. Arrependei cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a convocação. Nada incerto em relação a isso. Eu sou testemunha que isto é a verdade. Existem outras testemunhas, milhões delas através do mundo hoje, que são testemunhas que isto é a verdade. Você deve ser, nós devemos ser uma testemunha. Você sabe que uma testemunha, ela não fala o que terceiro diz. Uma testemunha, ela tem que presenciar o caso. Ela tem que ver o caso acontecido, para chegar lá e testemunhar diante da justiça. Eu o vi. Foi assim, 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 desse jeito. Isso é verdade. E quando nós somos uma testemunhas do Espírito Santo, dessa voz de arcanjo, dessa voz de trombeta, você deve ter uma experiência direta com Deus.
É individual, não é porque o pastor pregou, o pastor ensinou, não! Você tem que ter uma revelação dada por Deus, para saber que a sua vida é um testemunho. Por isso que nós podemos ver hoje essas falsas testemunhas. Falsas testemunhas de Jeová. Quando a Bíblia chega às palavras de Deus, cada palavra de Deus é uma trombeta. Cada som da palavra é uma trombeta. A trombeta do Evangelho. E quando ela soa, é a verdade. Quando ela diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não há nada incerto em relação a isto. Ele é o mesmo, sim, Senhor. Arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Nada incerto em relação àquilo. É a verdade. É a Bíblia. É a palavra. Isso são os atos do Espírito Santo na igreja primitiva, que hoje tem sido restaurado de volta na igreja, igreja primitiva, em continuidade no corpo de Cristo hoje, que somos nós. Deus dando a cabo o seu ministério. Aquilo que ele começou, ele está terminando agora. Por isso que, se houver outro Atos dos Apóstolos, deve ser o mesmo que escreveu lá. O batismo é a mesma coisa, a doutrina é a mesma coisa, o ensinamento é a mesma coisa. É como a videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. E todas as varas que está em mim, ela que não dá fruto, corta-o. E aquela que dá fruto, ele diz, cuida dela, zela dela, limpa dela. E virou e disse, vós já estáis limpos, pela palavra que ouviste. Amém? Agora, a videira verdadeira, a haste, a vara, o pau, o caule, não produz o fruto. Quem produz é as varas. Por isso ele diz, vós sois as varas. As varas é os galhos. Cada galho que vem lá da semente original, da raiz da predestinação, da videira verdadeira, ela produz os frutos daquela vida, que é Deus. A própria palavra Cristo. Ela não vai produzir nada negativo, só positivo. Isto é a verdade. Então vejam, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Aleluia! Nada incerto em relação a isto. Ele viverá. Aquele que morrer a minha carne, aquele que comer de minha carne e beber do meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Nada incerto em relação a isto. Nada. Este é um som seguro. Eu conheço. Eu ouvi isso soar no meu pobre coração irlandês um dia. Um pequeno e velho pecador, como isso poderia ser para mim, eu também ouvi isso no meu coração. A mesma voz que clamou e chamou pelo irmão Branham, é a mesma que chamou por mim. É a mesma que fez esse ato, essa obra na minha vida, deve ser em cada um. Por isso que não há diferença, somos todos iguais. Da mesma maneira que a voz atuou lá, ela continua atuando agora. Mas eu creio que isto foi um som seguro. E eu aceitei. Sou testemunha que isto é a verdade. É a sua vida, a nossa vida prova que é a verdade. Mudou mesmo. Mudou mesmo. Seu dia a dia. Um dia ele convocará novamente. Sairemos desse mundo, pois não há nenhuma incerteza em relação àquela trombeta. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nenhum som incerto em nenhum tempo. Ele soa hoje quando ele nos chama.
Ele é exatamente o mesmo quando Ele nos diz qualquer coisa. Isto é a verdade. Agora vamos voltar ao versículo. Eis um trono estava posto no céu. Agora é o segundo verso. E um assentado sobre ele. Observe o trono. Ele assentou no trono. Isso aqui é no capítulo 4 de Apocalipse. Ele não estava mais embaixo, no meio do castiçais, agora, na terra. O rápido havia chegado. O rápido havia chegado. A noiva já tinha subido. João é um tipo da noiva. A noiva já tinha subido. Agora, ela só estava agora vendo o que estava acontecendo aqui embaixo na terra. Grande tribulação, perseguição e tudo mais. Ai daqueles que ficarem aqui. Correto? O rapto havia chegado. Ele estava na glória, assentado em seu trono. Eu quero que você observe adiante. Encontraremos mesmo no capítulo 5. Este não era o trono da misericórdia. Ele não era mais o trono de misericórdia. Ele era o trono do juízo. Ele não era um trono da graça. Ele é um trono de julgamento. Porque fogo, relâmpago e trovões eram emitidos dele. Então você sabe que ali não haveria mais graça. É o trono do julgamento. Agora aqui já estamos aonde? No grande trono branco. Grande trono branco. Havia fogo, relâmpago e fumaça e tudo mais. Juízo. Não havia mais misericórdia. Estava terminado. E a era da igreja havia terminado. Aquele que é imundo, continua imundo. Aquele que é justo, permanece justo. Vejam. E o que é santo, continua santo. Não há mais um trono de misericórdia. Você sabe, como eu disse agora há pouco, 3 classes de crente: ao incrédulo, ao manufaturado e ao verdadeiro. O verdadeiro, ele está discernido, ele está dividido em 2 classes. O verdadeiro, em 2 classes. Você sabia disso? Em 2. É as virgens nécias. As virgens nécias. E o outro é os eleitos, a noiva de Cristo. Uma tinha um azeite, a outra não tinha, mas elas eram virgens. Elas tinham um alto padrão de moral, de caráter. A sua categoria era como a noiva, virgem. O que faz a diferença, amados? É o azeite. É o Espírito Santo que faz a diferença. Quando o Espírito Santo está nesse homem, está nessa mulher, mas ele quer ser igual à palavra. Aleluia. Você entendeu? Por isso que o Mombrand diz: quem era santo, continua santo, porque as virginessa é santa. Quem é justo, continua justo, as virginessa é justa. Quem é imundo, continua imundo, ímpio, incrédulo. Porque lá não existe a noiva. A noiva está julgando, está ao lado do rei, a rainha. Entendeu? Então elas entram, as virgens nessa, ela não vai ser salva na grande tribulação. Ela já entra salva. Ela só passa pela grande tribulação porque o sangue do Cordeiro não está sobre elas. Para fazer sobre elas uma santificação, uma limpeza, um perdão dos seus pecados. Por isso que Davi diz: bem-aventurado é o homem o qual Deus não imputa os seus pecados e cujas suas transgressões são apagadas. Essa é a noiva, é os eleitos. Por isso que a noiva, ela não se assenta no banquinho de réu e fica se punhalando a si mesmo. O eleito não fica: eu sou isso, eu sou, só maldizendo, murmurando. Não, o eleito é no momento de tribulação, é na enfermidade, é no leito de dor, ele está agradecido. É com abundância, é com a escassez, é com veste, é sem veste, ele agradece a Deus. É desse jeito o eleito. Agora,
As virgens, elas aprontam tanta coisa, irmãos. Você sabia disso? A virginessa para ela não tem nenhuma separação. Pode ser um prefeito, pode ser um deputado, pode ser um vereador. Pode andar de sapato alto para lá e para cá, pisando alto, cascavelando, com sua cabeça erguida, seu olhar impudente, com a sua cabeça tinhosa, como disse o profeta Isaías. Não faz nenhuma diferença. Mas a noiva tem uma preocupação, não é a minha, não é a sua, é a preocupação do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Ela tem uma preocupação. É o Espírito Santo ali dentro que faz para você todas as coisas. Afasta a tesoura do seu cabelo, o Espírito Santo faz. Afasta o sapato salto-alto dos seus pés, o Espírito Santo faz. Afasta o short, afasta a calça comprida, essa imoralidade, afasta tudo. O Espírito Santo na sua vida faz isto. Aleluia, eu amo isso, você ama? Oh, como isto é bonito. Então vejam bem, será um trono de julgamento com Deus irado, assentado ali. Deixa eu voltar aqui que eu pulei um pedacinho. Nesta noite, é isso? O sangue está naquele trono. Não, é isso mesmo. Vejam bem. Ele será um Deus, um julgamento com um Deus irado, assentado ali, onde os justos são escassamente salvos, onde aparecerão os pecadores e ímpios, mesmo quando ele vem nas nuvens de sua glória, os montes tentarão encontrar um lugar para se esconderem. Onde estaremos nós então? Oh, precioso é aquele fluxo que me faz branco como a neve. Não conheço nenhuma outra fonte, nada a não ser o sangue de Jesus. Oh, que coisa, que lição. Nenhum som incerto. Seu trono, o que estava sentado no seu trono, ele não está mais aqui. Agora, a outra coisa, é uma prova que a igreja é tomada antes da grande tribulação. Vê? A igreja é a noiva. Por quê? Aqui está ele no trono, na glória, e a igreja partiu. Então ele vem na tribulação. Eu sempre disse isso. Nós, nos dias de Noé entrou na arca antes de uma só gota de chuva cair. Ló estava fora de Sodoma antes do fogo cair. E a igreja estará na glória antes da bomba atômica cair. Isso é correto, antes de cair a bomba atômica. Diz, e a primeira? Ela caiu sobre pagãos, não cristãos, sobre pagãos. E agora observe, ele consumou sua obra na terra, e ele tomou sua igreja, e agora ele envia o julgamento. O mundo rejeitou, e ele enviou o seu julgamento, ele e sua igreja terão ido para a glória. João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja, que foi levantada até a glória. Suba aqui, mostrando, tu disseste, ele representou a igreja. Para todos os ouvirem esta palavra, João representou. Amém? João era representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. Ele representava toda a igreja, a noiva. Pois cada homem ou mulher, menino ou menina, que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia. Suba para cá.
e será tomado antes da tribulação. Recordem, o tempo da tribulação não chegou ainda. Ela está vindo. Então hoje eu fico pensando, né? Você tem que ter fé positiva. Imagine isso, irmãos. Medite nisso. Você crê e tem o mesmo espírito que João teve. E você anda no espírito, caminha no espírito, dorme no espírito. Aleluia. Dorme no espírito. É por isso que o cristão não tem pesadelo. Quem tem pesadelo aqui? Levanta a mão. Não seja covarde, não. Diga. Quem tem pesadelo? Levante a mão. Olha, ande no espírito que você não tenha. Ande no espírito. Se tiver, são fraquezas, debilidade física. Deve ir ao médico e tentar ver o que está precisando para você se fortalecer. Porque o Espírito Santo na sua vida é paz, é descanso, é gozo, é um prazer de lhe servir. É para isso que o Espírito Santo é nos dado. Não é mesmo? Para nos levantar acima de tudo isto. Assentou no trono. E agora observe novamente no terceiro versículo. É isso, né? No terceiro versículo. Um trono posto no céu. E um assentado no trono. E agora o mesmo Espírito que estava na terra havia deixado e ido embora à glória. Estava sentado. O mesmo Jesus que estava conosco esta noite, em misericórdia, foi para a glória e assentou no trono. E o que estava sentado no trono, na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Eu vou parar porque tem outros irmãos para pregar. Talvez eu tornarei isto de manhã. E então, era semelhante a uma esmeralda. Que coisa! Existem pessoas em quase todas as partes, cujos corações estão em chamas. Você não ama isso? Fogo que caiu do Pentecoste, que limpou e os purificou. Está ardendo agora dentro do meu coração. Glória ao seu nome. Estou tão feliz em poder dizer que sou um deles. João chamando e convocando pelo Senhor Jesus, prometido por Deus lá atrás, que veria a vinda do Filho do Homem. Pedro, Tiago e João, aqueles ali de pé, presente, quando Jesus falou a eles e disse: há alguns aqui que não provarão da morte até que vejam a chegada do Filho do Homem. Ele não disse todos que estavam ali, mas alguns. E eles saíram nos poucos dias após aquilo e viram a ordem do ensaio, da ressurreição e a vinda do Senhor. Elias representava os santos mortos, quero dizer, Moisés, e sendo ressuscitado. Elias representava os transladados por uma coluna. Moisés veio primeiro, e então Elias. Elias era para ser o mensageiro no último dia, pois com ele e com seu grupo viria a ressurreição. Viria o rápido. E quero dizer, Moisés trazido na ressurreição, Elias trazido do grupo do rápido. E ali, ambos estavam representando bem ali. E após algum tempo eles observaram então, e eles viram. Pedro disse: construamos 3 tabernáculos, que alguns fiquem debaixo da lei, outros sob Elias, e alguns deles por este lado. Enquanto eles ainda estavam falando, uma voz falou e disse: este é meu filho amado, a ele ouvi.
Nada Pedro que estava falando e nada o que os outros estavam falando. Ele estava prestando o que era Jesus, a palavra. Vejam. E quando eles olharam, eles viram somente Jesus. E tudo havia se resumido em um. Ele era a luz, a verdade, o caminho, a porta, o arco-íris. Amanhã temos uma grande lição, o Senhor permitindo. Amanhã tomaremos o julgamento, tomaremos a pedra sardônica, veremos o que ela representa e qual é a sua parte, e tomaremos a jaspe, e tomaremos todas as pedras diferentes, e tomaremos tudo isto através de Ezequiel, e voltaremos a Gênesis, voltando para Apocalipse, descendo para o meio da Bíblia, unindo estas pedras de cores diferentes e assim por diante. E então traremos isso diretamente de volta àquilo e veremos se aquilo não é correto. Veremos se não é a mesma cor e tudo mais, exatamente a mesma coisa, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus, mostrando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, fazendo as mesmas coisas exatamente como Ele prometeu, que é exatamente a outra mensagem que nós vamos dar continuidade, né? Que é Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Ele disse a Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam ali de pé, todos os seus discípulos, disse: alguns de vós não provarão a morte até que vejam a vinda do Filho do Homem em seu reino. Disse a João, Pedro disse: o que você fará com ele? Aquele sujeito, o que acontecerá com ele? Ele disse: que importa a você se ele vir minha vinda? E ele o deixou viver para ver isso. Depois que todos eles haviam morrido, João viveu para ver em poder e ensaio da vinda do Senhor. Toda a cena colocada em sua frente, até que o juízo acabasse e o milênio fosse introduzido. João viu cada pedacinho disto, e o milênio havia terminado, havia começado a era no reino. Então ele mantém sua palavra, não mantém? Amém. Vale a pena crer nele. Marcaremos isto no versículo 2, e o Senhor permitindo, começaremos no versículo 3 de manhã. Inclinemos nossas cabeças. Quantos nessa noite, eu digo nesta manhã, nesta igreja, que sabem, meu irmão, essa irmã, que você será convocado um dia, e esteja você pronto ou não, se você está preparado ou não, você será convocado para encontrar com Jesus. Aquela trombeta vai soar, e quando isso acontecer, isso soará como condenação para você. E onde você nunca viverá novamente, será atormentado nas profundezas do inferno, do diabo, por talvez milhões de anos. Ou eles serão convocados para o alto, para encontrar com os santos na glória. Simplesmente tão certo quanto Deus guardou sua palavra para Pedro, Tiago e João, tão certo quando ele aguardou para João, o amado revelador, tão certo quanto ele guardou sua promessa através das eras das igrejas, é certo que ele prometeu que ele enviaria nesses últimos dias uma chuva tardia e traria de volta o mesmo Espírito que estava sobre a terra nele. A luz viria no entardecer e mostraria o mesmo poder, os mesmos sinais e tudo o que ele fez em seu dia. Ele mostraria isso novamente nesta porta aberta, nesse último dia. Aqui está isto. Temos isso bem aqui conosco agora. O Espírito Santo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está pregando para você.
Ele está te ensinando. Ele está tentando fazer você ver o que é certo e errado. É o Espírito Santo, Ele mesmo, falando através de lábios humanos, operando no meio dos seres humanos, tentando mostrar misericórdia e graça. Se você ainda não recebeu, nessa noite, eu digo nesta manhã de véspera de ano novo, gostaria você de levantar suas mãos para Deus e dizer: Deus, deixa-me receber o poder que estava em João, o revelador, que quando eu for convocado, eu aparecerei diante de ti em paz, como ele apareceu? Se você deseja, levante sua mão. Deus abençoe. Deus te abençoe. Simplesmente por toda a igreja. Deus te abençoe. Deixe-me estar pronto para responder minhas convocações. Nosso Pai Celestial, nessa véspera de ano novo, mais ou menos umas 2 horas agora, ele terminará e haverá um ano novo. O que fizemos este ano foi feito. E eu mesmo me envergonho de muitas coisas que eu fiz. Eu me arrependo delas, Senhor. E dá muitas coisas que tenho feito que muitos de meus irmãos não compreendem. Muitos de meus irmãos aqui no campo não compreenderam porque eu fiz. Mas, Pai, eu as fiz porque eu fui dirigido a fazê-las. Eu oro, Pai, que Tu nunca me deixes estar envergonhado daquela liderança. Mas guia-me, Senhor, para continuar fazendo desde que eu seja dirigido a fazer. Ajuda-me, Deus, porque procuro sinceramente conhecer a Tua vontade, para que eu possa fazê-la para trazer como Tu me mostrastes há muitos anos atrás, quando saí desta igreja, o pão da vida para as pessoas do mundo. E eu vi aquela grande montanha de pão, e santos com mantos brancos vindo de todas as partes da terra, vindo para comer daquele pão da vida. Ó Deus, deixe-me, ó Deus, nunca me deixes, nunca falhar, alimentar as pessoas com o pão da vida. Abençoe essas almas famintas aqui, que levantaram suas mãos neste momento. Eles estão procurando por mais vida. Eu oro para que Tu as encha com o Espírito Santo, Senhor. Cada uma delas, Deus, concede isto. Dê-lhes bênção, ajude nossos irmãos em todas as partes. Abençoe nossos irmãos ministros que estão se preparando para subir novamente. E agora, em poucos minutos, outros estarão falando. Eu oro para que eles distribuam o pão da vida para nós nesta noite, Pai. Enquanto estamos ouvindo atenta e reverentemente a voz, concede isto. Abençoe-nos, que este ano novo possa ser expandir com novas esperanças, trazendo novos pensamentos, novas revelações, novo poder, tudo, que isto possa ser renovado para nós, Senhor. De Tuas bênçãos e promessas, nos entregamos em nossa oração, em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Não é isto? Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. É a graça de Deus revelada. Qual é o número deste hino? 30? 131. Vamos lá. A graça de Deus é revelada.
de Deus revelará em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido é dado por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mas nada que nuvens silêncio, mas toda que corre o mar, a fonte da vida me veste, a qual nos podemos matar. Graça, graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje todo vive na perdição, pois Ele te salva e limpa meu coração. Graça, graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Oh, que coisa doce, como um mel tirado da rocha. É essa graça, é ser parte deste corpo de Cristo, parte dessa noiva amada, fazer parte desse povo especial, zeloso de boas obras, um povo completamente adquiridos pelo sangue de Jesus Cristo. Que graça, graça, um dom imerecido. Deus nos ajude. Aqueles que nos assistem, Zenira e Gisele, Aquilane em Goiânia, Goiás, Marcos, Cláudia, Maria do Rosário, Régia em Brasileia, Jeremias, Vamor e Zíbia, Silene, Maria, Maria Isabela, Luzia e filhos, Francisca Paiva e Luiz Carlos. Deus abençoe a todos eles e a nós também, e aqueles que não notificaram, né?
Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai Celestial, agora leva-nos em paz, debaixo dessa tremenda vitória no amor divino, e que sejamos completamente, Senhor, filhos e filhas nascidos, cheios do Espírito Santo. Nós te agradecemos por isto. O Senhor nos fez assim, e assim nós cremos e o aceitamos gostosamente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. E abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Não mais se ouvirá um canto de aleluia, e esta igreja vai desaparecer, e muitos vão sentir então a falta desse povo que sairá da terra para no céu viver. E todos sentirão tristeza e a falta dos parentes, e muitos assustados sentirão temor. Assim Jesus Cristo virá arrebatar a noiva, e muitos vão pensar: foi disco voador, mas não foi não. Jesus virá de novo, arrebatar seu povo. Desperta a igreja, porque a peleja que vai terminar, e a qualquer momento tudo se cumprirá. O céu vai se abrir, a igreja do Senhor cantando subirá. Jesus Cristo arrebatar os redimidos, muitos desviados vão querer voltar. Muitos daqueles que agora criticam dos crentes vão sentir desejo de ouvir alguém pregar. Totalmente entregue às mãos do anticristo, e pra acalmar o povo que aqui ficou, para tentar justificar o arrebatamento, dirá então ao mundo: foi disco voador, mas não foi não. Jesus virá de novo, arrebatar seu povo. Desperta a igreja, porque a peleja que vai terminar, e a qualquer momento tudo se cumprirá. O céu vai se abrir, a igreja do Senhor cantando subirá. Jesus virá de novo, arrebatar seu povo. Desperta a igreja, porque a peleja que vai terminar, e a qualquer momento tudo se cumprirá. O céu vai se abrir, a igreja do Senhor cantando subirá. O céu vai se abrir, a igreja do Senhor